Porque as universidades, elas têm bastante estudos, até mesmo pesquisas quantitativas, para poder nortear a ação de empresários, né? Hoje não tem ninguém com menos de 40. São os nossos filhos, né? Como você foi na época, né? Então, o duro é despertar essa necessidade. Você falou. Nós somos muito acostumados, mas no Brasil, a depender do Estado. Então, enquanto a prefeitura tem a obrigação de patrocinar o evento tal ou B, não, nós estamos dando iniciativa privada. Faça o seu evento. E aí, gente, tudo bem? Mais uma quinta-feira, mais um Café com Manteiga. Hoje nós temos um assunto aqui, um assunto especial, vamos dizer assim, porque é uma instituição que eu tinha bastante vontade de trazer aqui, não houve uma oportunidade e dessa vez eu recebi a oportunidade em dose dupla, né? Nós vamos hoje falar, você vai saber daqui a pouco por que dose dupla, né? Mas nós vamos falar hoje da ACIA, daqui de Poços de Caldas, né? A Associação Comercial, Industrial e Agropecuária de Poços. Nosso convidado é bacharel em administração de empresas com pós em gestão de marketing. Ele é empresário no ramo de alimentação também. É um grande cara. Esse é o meu amigo Rodrigo Rezende, que veio falar em nome da Associação Comercial, porque hoje ele é o presidente, ele está presidente da Associação Comercial. Obrigado por ter vindo, Rodrigo. Obrigado, Marquinho, grande amigo de muitos anos, né? Um prazer e uma honra estar aqui com você, com o Lucas. Estou acompanhado aqui do José Paulo de Oliveira, nosso por isso que eu falei em dose dupla, né? Grande Zé Paulo, foi um dos professores meu no rádio, né, Zé? Minhas primeiras falas no rádio você estava na frente ali, né? Lembra bem, né? Ficava na minha orelha ali, Zé. Então tá bom, Rodrigo, mais uma vez muito obrigado e nós vamos falar da Associação Comercial, Industrial e Agropecuária. Eu estou citando dessa forma, Rodrigo, porque muita gente, quando a gente fala em associação comercial, as pessoas esquecem, né, do empresariado e do agro, né, e lembra só do comércio. Por isso eu fiz questão de citar, né, o empresariado e a agropecuária também, né. Só recapitulando aqui, só para a gente conhecer um pouquinho, a Associação Comercial foi fundada na década de 1936, né? O presidente na ocasião era Cornélio Tavares Vilacqui, né? E com participação na média de 30 comerciantes, e a intenção era fortalecer a instituição perante autoridades, perante vereadores, prefeitos, comerciantes, também outros comerciantes que não estavam participando ainda, e assim ela foi crescendo e está chegando aí aos 90 anos. E por lá passaram pessoas que fizeram trabalhos magníficos dentro da Associação Comercial e hoje está na mão desse meu companheiro aqui, o Rodrigo Rezende, que veio aqui para a gente bater um papo, né? O Rodrigo já está há 25 anos, né, Rodrigo? Na Associação. Porque o Rodrigo, na realidade, ele é do ramo de alimentação. Rodrigo, ele gere um restaurante aqui na cidade que é o Francesco, né? Diga-se de passagem, anota aí, viu, para cobrar depois, uma comida deliciosa, um lanche da melhor qualidade. Tem que faturar, né, Rodrigo? Tá certo. Tá certo, Nassau? É assim, não é? Tô certo, tô indo bem? Tá indo bem. Para mim, né? E o Rodrigo, ele é do ramo comercial. Veja bem, o cara é um administrador de empresa, né, com ênfase em marketing, né, tem pós-graduação em marketing e foi para o ramo da alimentação. Você fez alguma coisa antes? Chegou a trabalhar no teu ramo ou não? Olha, Marquinhos, a minha história, na verdade, a minha família já está desde 1977, né, com a minha mãe, né, desde 1977, que foi convidada por uma tia, né, minha saudosa tia Ruth, né? Que fazia os seus quitutes em casa para poder vender e chamou minha mãe para fazer uma sociedade, né? Uhum. E eu tinha 5 anos na época, então a gente dormia nos engradados lá no fundo da lanchonete lá, porque a gente era tudo menininho, criança, né? E ficava até altas horas, sair da escola e tinha que ficar, né? Então faz parte da minha vida esse ambiente, né, de cozinha. Evidente que eu tentei, eu fui para também
para fazer uma faculdade de engenharia É? em Itajubá, fiz 2 anos, mas aí acabou que não deu certo, eu voltei para Poços de Caldas e comecei a trabalhar nos negócios da minha mãe, né? Na época ela já não tinha mais a sociedade com a minha tia. Uhum. E por incentivo até da minha esposa, na época era minha namorada, a Luciana, ela se matriculou no vestibular para administração de empresas. E aí eu fui também. E nós cursamos a faculdade junto, formamos junto. Cadê a engenharia? Ah, não, a engenharia ficou, né? A engenharia ficou. Eu tenho uma vertente bastante racional, tal, gosto de matemática, essas coisas todas. Eu queria ser engenheiro civil quando eu era criancinha, gosto de construção, mas acabou indo, eu fui para administração de empresas. E logo já fiz pós-graduação, então eu tive Aí você essa fez de marketing. questão. A primeira que eu fiz foi de marketing. Tem uma outra, mas eu não coloco porque eu não concluí. Montou um TCC lá que é gestão financeira, controladoria financeira. Então, oficialmente eu tenho a de marketing, mas também estudei controladoria financeira. Porque a administração, ela te dá até um leque grande, Isso. né? É. Inclusive, a minha filha, por exemplo, fez administração com ênfase em marketing, entendeu? Então, muito legal. Bom, resumindo a história, você acabou indo para a cozinha, né? Então, aí essa foi a questão que eu nasci nisso, né? E sempre quis dar a parte profissional, porque a minha mãe era cozinheira, de verdade, né? Você cozinha, Rodrigo? Eu já fiz vários estágios lá na cozinha do restaurante. Quando precisa, assim, em casa tal, faço alguma coisa, mas assim, efetivamente não. Mas eu sei experimentar, sei ver se tá faltando alguma coisa, se tá bom. Quando tá bom, você tem que elogiar. Eu vou lá dentro da cozinha enfim, você tem que enaltecer quando o negócio tá bom também. Quando falta algum detalhezinho, você vai lá e ajusta. Por isso que eu gosto de almoçar, sou um dos primeiros a almoçar no restaurante, para poder avaliar se as coisas estão boas, tá de acordo, para poder, na sequência, vir. Olha, Rodrigo, eu tenho um gosto muito bom alimentar. Caso você precisar, eu vou lá experimentar. Certo, Você marca o horário. tá certo. O seu parecer vai ser importante para Vai nós. ser muito. Muito bem, Rodrigo. Isso é só para saber de onde você está vindo, né? Isso. Para saber que você não é só um presidente da associação comercial, que você é um empresário também. Fazendo o link com a associação, o que aconteceu? Eu já estou efetivamente mesmo trabalhando lá, eu tinha 19 anos. Na associação? Porque não. No restaurante. Tá. Porque teve esse episódio que eu fui estudar fora. Quando eu voltei, né? Eu voltei e com 19 anos eu comecei a trabalhar nos negócios da minha mãe. E de lá eu fui entrando na faculdade, essas coisas você vai aprendendo e tal. E uma vez eu quis participar das reuniões que aconteciam na associação comercial, o Valdir Miguel era o presidente. E eu comecei a ir nas reuniões e eu comecei a perceber, isso representando o nosso estabelecimento comercial, como associado, eu comecei a perceber que eventualmente as preocupações que eu tinha, enquanto ali, né, o comerciante e tal, os outros comerciantes também tinham as mesmas preocupações. Então eu comecei a ver que ali, vamos dizer assim, que era um lugar de sofrer junto, né? Então se eu tiver que chorar alguma pitanga ali que tá acontecendo no comércio, é na associação comercial que chorarei, Que ali né? cada um Que ali tá ali. vai unir as dores ali, né? Sim, e aí você tem a força de todo mundo junto que vai obter talvez, né, a melhoria dessa sua demanda. Pois é, mas você foi novo da associação pela 20 e poucos 20 e anos. poucos anos, com certeza. É. Então, aí lá, quando a gente começa a participar, eu não fazia parte nem da diretoria, nem dos conselhos. E aí eu comecei a ter uma participação um pouco mais efetiva, né? E na sequência foi o mandato do Valdir Miguel que me convidou para fazer parte da diretoria. Então eu já entrei, eu era o último da diretoria, mas eu entrei suplente do SPC. Mas foi ali que eu realmente entrei Aí você foi conselheiro? Não, fui diretor, né? Já era da diretoria, né? Tá. Já fazia parte da diretoria. Muito bem. E Foi esse também. Oi? Você chegou a Então, aí esse foi o último mandato do Valdir Miguel, né? Você foi vice dele? Não, dele eu fiz parte da diretoria como suplente do SPC, Tá. do diretor do SPC.
Aí, na sequência, entrou o Benedito, que naquela oportunidade a gente tinha Benedito Coutinho. Benedito Coutinho. A gente tinha recém-inaugurado o estabelecimento, né, Coutinho Francisco, que tinha uma outra denominação, que era a empresa da minha mãe, que vinha. Ali a gente tinha ido para lá e ele me convidou para ser o vice-presidente dele, o que eu assumi com muito orgulho, com muita honra, porque foi a coroação dessa, vamos dizer assim, dessa tacada empresarial que foi uma iniciativa minha, né, de oferecer essa mudança que a gente fez para aquele estabelecimento, para aquele local, e houve um reconhecimento de uma entidade como a Associação Comercial me chamando para vice-presidente. Então eu aceitei, assim, com muito orgulho e, assim, com gesto de reconhecimento. E lá eu fui vice do Dito praticamente por todo o mandato dele. Acho que teve um dele que foi o Leonardo Severini, que foi o vice-presidente, porque o Dito foi presidente também, acho que por umas 3 mandatos, né? Qual é Então o eu fui vice dele por 2 mandatos. do Dito? Qual disso tá? Benedito Coutinho de Almeida foi presidente por 3 mandatos. Tá. E eu fui vice dele por 2 mandatos. Muito bem. O que eu vejo assim, né? Uma pessoa, um camarada com 20 e poucos anos, ter o interesse que você teve dentro de uma entidade da saúde, uma entidade importante, que é a CIA, né? E ficar esses 25 anos. E por que só depois de 25 anos você chegou na presidência? Você esperou É isso? uma boa pergunta, Marquinho. O Carlos Farina também fazia parte da Carlos diretoria. Farina, naquela sim, oportunidade. acompanhando tudo, sim. E a gente teve uma oportunidade que nós fizemos um curso em São Paulo, na Fundação Getúlio Vargas. Toda segunda-feira a gente ia para lá. Pegava o ônibus aqui do Cometa e fazia o curso e voltava, chegava aqui de madrugada. E a gente tinha muita proximidade ali na própria associação comercial. O Carlos tinha mais tempo do que eu, inclusive. Ele chegou na frente, vamos dizer assim, né? Também jovem. Mais tempo de Tem mais tempo de associação. Que- Né? O Carlos, naquela época que eu entrei, ele já estava. O Carlos seria um excelente presidente para a associação comercial. Cena que as situações não levaram a isso, né? E ele estava na iminência de ser o presidente. E tenho certeza que faria um excelente mandato, como empresário, né? Um dos empresários mais respeitados aí da cidade de Poços de Caldas, ele e a família dele. Ok. E nessas conversas que a gente tinha sempre sobre a associação comercial, ele falou uma coisa para mim interessante, que alguém falou para ele que não precisa ser presidente de uma entidade para você contribuir como presidente. Ok. E eu fiquei com isso na cabeça. Por quê? Porque se você realmente tem boa intenção com qualquer associação, entidade que você participe, clube de amigos, etc., se você tem uma intenção desprovida de qualquer outro interesse, você não precisa ser o presidente. Porque vão ter outras pessoas que talvez vão ter não é que vão ter interesses diferentes, mas vão ter essa vontade a mais. Porque, por exemplo, para mim o importante era estar lá na diretoria, contribuir, ouvir e ser ouvido, ter voz ativa, né, como diretor, ser convidado para as ocasiões. Para mim o importante era isso. O importante é jogar junto, né? Junto. É. Entendeu? Então eu fui levando isso. Tanto é que eu fui vice-presidente praticamente de todos os outros presidentes que sucederam. Depois do Benedito veio o Márcio de Oliveira, da Rede Super Vale, que eu fui vice-presidente também dele por 2 mandatos. Aí, na oportunidade que o Benedito foi presidente, que ele não seria mais, ele sempre me perguntava: você quer ser presidente? Né? Você tem intenção de colocar o seu nome não é questão de, eu quero ser, não é bem assim. Existe um colegiado, né? Coloca-se os nomes das pessoas, né? Colocam-se os nomes das pessoas e as pessoas vão. Mas você quer colocar o seu nome para presidente? Eu falei, não, para mim tá tranquilo. Mas tinha isso no coração, né? Puxa, Na cabeça. não, eu sempre olhei porque lá na sala da presidência tem uma galeria de ex-presidentes. E como você citou aí, né, o fundador, né, os fundadores aí só fazendo um parênteses, Marquinhos. A associação comercial, por que é a Associação Comercial, Industrial e Agropecuária? Porque quando ela foi fundada, tem amparo legal. No Código Civil Brasileiro,
existe já essa prerrogativa de que cada município tenha uma associação comercial, industrial e agropecuária, porque era a base do empresariado há 100 anos atrás. E a Associação Comercial de Poços é uma das precursoras. Então, por isso que acompanha-se até hoje esse nome. Você vai ver que várias associações comerciais mudam o nome, no nosso caso é a CIA, tem a CIV, tem a CIPA, tem uma série de coisas, mas são associações comerciais, industriais e agropecuárias. Hoje, por exemplo, nós Você está falando de um de cada município, né? é uma de cada município, Tá. mas essa nomenclatura de industrial e agropecuária é uma coisa de 100 anos atrás. Tá. Só que a atividade empresarial mudou. Hoje existem serviços, né? Existem várias outras bancos, existe uma série de outras atividades empresariais que elas fazem parte hoje. Hoje nós temos advogados, dentistas, profissionais liberais que fazem parte da associação. Tá. Mas aí esse entra em que categoria? Vamos dizer que a associação, o nome da associação é essa, mas não significa que ela atue somente Só na indústria, no agro e na... Exatamente, é uma associação empresarial com amparo legal do Código Civil. Mas voltando à questão dos presidentes. Ok. Então, a hora que sempre, quando tinha reunião, olhando aqueles presidentes, olhando aquelas pessoas que ali estavam, é óbvio, você vê nomes ali que fizeram a diferença na cidade de Poços de Caldas. Então eu ficava, às vezes, me perguntando, puxa vida, com todo esse tempo aqui na associação comercial, quem sabe, né, seria até um motivo muito orgulho para mim fazer parte desse hall de empresários, né, que ali estiveram. E aí passou o Márcio, quando entrou também, quando ele foi para sair também, me perguntou se eu gostaria de colocar o nome à disposição. A princípio até eu tinha falado com ele que eu iria, mas depois eu refleti melhor e achei melhor não. Houve então o outro presidente, entrou o Carlos Cobra, ficou por 4 mandatos, por 2 mandatos, 4 anos. Na sucessão desse eu não fiz parte da diretoria, do presidente Carlos Cobra, então fiquei ausente da associação comercial por 4 anos, né? E depois... Eu posso te perguntar por que você ficou ausente? Se quiser responder, se não quiser, não tem problema. digamos que talvez por aquele meu declínio inicial, que quando o Márcio foi para poder fazer o seu sucessor, que eu declinei da questão de presidente, talvez eles acharam melhor que de repente pudesse ficar ausente, não sei, por alguma razão, né? Mas isso eu falei abertamente, não foi porque eu não... Aí eu vou voltar na minha frase. Não é porque eu não sou presidente que eu não vou contribuir com a entidade. Pode colocar no cargo que tiver. Não preciso ser presidente para continuar me dedicando na entidade, querendo bem a entidade. Porque a entidade, ela é maior do que qualquer presidente, diretor. Porque os presidentes passam a entidade civil, né? Acabou, olha lá o rol dos presidentes. Então, passou-se esse período, foi um período de pandemia, foi uma gestão difícil do Carlos Cobra, né? E depois entrou o vice dele, que foi o Giovanni. A gente acabou fazendo uma composição, porque naquela oportunidade eu coloquei o meu nome, quando foi para suceder o Carlos Cobra, eu coloquei o meu nome, aí sim, foi a primeira vez que efetivamente eu coloquei o meu nome. E acabou que nós acabamos fazendo uma composição com o Giovanni Granato, que era o vice-presidente, então ele estaria na sequência do mandato, e fui vice do Giovanni pelos 2 mandatos do Giovanni, né? Os vices eu, o Vanir Siqueira, da padaria Big Pão, Grande e o Vanderlei Cardoso, da Casa Duarte. Vanderlei. Isso, da Casa Duarte. O Vanir é um grande cara, né? O Vanir, a história dele é um cara pra você trazer aqui. Sim. O cara, a história Vanir é meu parceiro. um dos caras que mais admiram em termos empresariais aqui na cidade. Conheço bem a história dele. Íntegro, de bons valores, um empresário de mais alto nível. Muito bem. Todos nós sabemos a importância do associativismo, né? Agora precisava saber dos empresários. A participação da inserção desses empresários é forte? Não é, Marquinhos. Você acha? Não é. Nós temos muitos associados
Quantos associados tem hoje? Temos praticamente um pouco mais de 1.000 associados, né? Num rol de 8.000 empresas, nós temos aí pouco mais de 10% de todos os CNPJ são. Você acha isso pouco? É pouco porque era em torno de 25%. Já caiu para E 15%. essa queda, como é que seria essa queda? É. Isso é associado a quê? Na verdade, não houve queda. Nós permanecemos com os mesmos em torno de 1.000, 900 mil, hoje um Aí pouquinho mais. isso Que corresponde aumentou a quantidade de CNPJ. Ah, tá. O que eu atribuo aí? Tá. As pessoas que estão entrando. Aumentaram lojas, não caiu, não saiu associado. Não saiu associado. Ok. Tá? Tá. Mas em termos de participação, nós diminuímos porque aumentaram-se muito a quantidade de empresas. É a questão da falta, talvez, de comunicação do que é uma associação comercial e da importância do associativismo, né? E a participação efetiva mesmo desses associados, ela é pequena. Então, a gente tem, e vamos procurar retomar, sempre teve, os cafés empresariais, por exemplo, que normalmente eram as últimas quintas-feiras dos meses, que abria para todos os associados, trazendo sempre algum assunto relevante, de cunho da gestão pública, vereadores, polícia militar, bombeiros, PROCON, sempre tinha algum assunto relevante aberto para todos os associados para fazer uma participação. Quando o assunto era meio polêmico, tinha bastante participação. Quando era um assunto que não tinha tanto assim, não tinha participação. Mas efetivamente a participação é pequena. Por isso que a gente tem algumas séries de projetos para avisar exatamente isso. Não só aumentar a quantidade de associados, mas também trazer os associados para a devida participação. Você falou em efetividade, qual que é o papel real, o papel efetivo da CIA perante a indústria, o comércio, né? Perante os empresários. Os empresários, de um modo geral. A missão da CIA, Marquinho, é representar, integrar e fortalecer o setor empresarial de Poços de Caldas, promovendo o desenvolvimento econômico e social do associado, da cidade de Poços de Caldas e também da microrregião, por meio do associativismo, da inovação, da qualificação e da defesa dos interesses coletivos. Por quê? Porque a partir do momento em que cada empresa se torna mais forte, ela gera mais recursos, ela vai gerar mais empregos, ela vai gerar mais resultados. Se principalmente empresas locais, o dinheiro ficará na cidade, o investimento ficará aqui, e nós fomentamos a microrregião. Poços de Caldas é uma cidade muito importante para o entorno. Então, se o comércio vai bem, se a indústria vai bem, se os empresários de Poços vão bem, a microrregião vai bem. E se a microrregião vai bem, Minas Gerais vai bem. Muito bem. Se Minas Gerais vai bem, o Brasil vai bem. Vai todo mundo, tá tudo muito bem. Então, eu estava mais lá na frente essa pergunta, né? Eu queria saber da conexão da associação comercial da nossa região, do nosso município de Poços, se tem alguma conexão com as empresários, né, e da região, né, empresário, agropecuária e etc. e tal, da região. Então, Você já ganhou da compensação, esse processo de fomentação, a gente precisa voltar a conversar sobre isso, né? Hoje o trabalho está sendo muito local e assim, um pouco desconexo, talvez, do que a demanda seja necessária. Então, por exemplo, existem alguns parâmetros aqui que a gente vai tentar trabalhar que exatamente envolve a sinergia com outros entes também de negócios, né? Então, se você me permitir tocar nesse assunto, Claro, fica à vontade. as parcerias com universidades e outras associações empresariais faz parte do nosso, da nossa ideia, né? Porque as universidades, elas têm bastante estudos, até mesmo pesquisas quantitativas, para poder nortear a ação de empresários, né? E através, por exemplo, de algum boletim econômico da cidade, feito por alguma dessas instituições, e que a gente possa vir a ter acesso a isso e divulgar para os nossos associados, vai facilitar o processo de tomada de decisões, né? E a PUC tem isso feito, e isso a gente já conversou previamente para retomar esses caminhos. Existem muitas outras conexões que eu não tenho conhecimento. Então já fica o convite para quem achar que
ter a associação comercial como parceiro nesse hub, vamos dizer assim, nós estamos à disposição. Eu fiz essa pergunta com relação à região, que até eu já tinha essa pergunta aqui em mente, e até porque você falou em micro-região, então nós vamos pegar aqui Bandeira do Sul, Campestre, Botelhos, Cabo Verde, Muzambinho, Nova Resende, todas essas cidades, né, que se existe assim, vamos dizer, uma integração, como é que eles veem a CIA, se a CIA, porque toda cidade tem, você falou em CIPA, e cada um tem a sua denominação, o seu nome, mas tudo é uma associação comercial, como aqui, né? E essas cidades menores, né, essas micro-regiões, elas têm também uma associação comercial? Algumas têm, né? Andradas tem, eu não conheço as outras nessa micro-região, algumas que efetivamente tenham, né? As cidades maiores sempre têm. E vocês têm uma relação com esse pessoal? Então, e toda associação comercial, ela tem uma federação, que é a Federaminas, no caso de Minas Gerais, a Federaminas. Então, por exemplo, eu e o presidente Márcio já participamos de seminários que envolvia todas as associações comerciais via Federaminas da região sul de Minas. E isso já aconteceu. Mas só que isso já tem algum certo tempo. Então a gente precisa voltar a resgatar essas conexões. Coisas que foram perdidas, que elas estão meio desconexas. Impostos também, Marquinhos, nós temos também, junto, paralelo ao trabalho da associação comercial que tem um determinado objetivo, nós temos outras associações empresariais também segmentadas que a gente pretende trazer para trabalharmos juntos. Por exemplo, a Associação de Bares e Restaurantes, a ABRE, né? É uma associação empresarial focada na questão dos bares e restaurantes, né? Existem o clube de empresários. Então, por exemplo, são pessoas que lá se juntam tenho certeza, com os mesmos objetivos de fomentar os seus associados e que estão fazendo um trabalho que a gente pode trabalhar junto. Então, essa sinergia precisa acontecer. Sim, você falou em bares e restaurantes e a rede hoteleira? A rede hoteleira, ela tem, vamos dizer assim, o próprio sindicato de hotéis, né? Mas o sindicato poderia integrar isso aí? O sindicato Ou não? efetivamente já integra, Já né? integra. Porque o presidente é o Valdir Miguel, hoje. Não, vai ter uma outra... Tá trocando. Vai ser o Toninho do Hotel Lisboa. Mas enfim, praticamente o sindicato de hotéis está dentro da associação comercial, né? O pessoal da Citur faz parte da nossa diretoria, faz parte, entendeu? Então, as mineradoras estão dentro da associação comercial. Como é que você falou de Citur, como é que a associação comercial, porque é muito interessante para a associação o nosso turismo, esse movimento turístico na nossa região, principalmente dentro do nosso município, né? Dentro da nossa cidade. E como é que a associação comercial vê esse movimento de hoje no nosso turismo? Extremamente positivo, né? Abriu-se um leque muito grande de outras opções que não rede hoteleira, Marquinhos, né? Hoje a gente vê muita gente se hospedando em Airbnb e os próprios hotéis hoje alguns têm uma outra visão um pouco mais pragmática de hotéis, colocando as diárias mais tranquilas, assim, não vinculando tanto a pensão completa, deixando para o próprio hóspede tomar a sua decisão. Nós temos os belos... Você está falando aí de um valor mais ameno? Não, por exemplo, tem hotéis ainda com algumas estilos de gestão de pensão completa, por exemplo, mas isso está mudando, né? E oferece o quê? É o estacionamento, é o quarto com uma boa hospedagem, um café da manhã super bom, o apartamento acabou, né? E deixa para os hóspedes fazerem as suas compras, passear no Mercado do Cristo, comer, almoçar lá, jantar nos belos restaurantes que nós temos aqui disponíveis. Então, com isso, a parte empresarial, principalmente o setor gastronômico da cidade, houve um boom muito grande. E a forma como que foi feita essa mudança, ficou os recursos na cidade, quem ganhou foi a empresa local, né? Isso daí é uma coisa muito importante a ser dita, né? Tem facilidade de conversa, o pessoal está dentro da associação comercial, assim, o nível de que a gente recebe de apoio dos turistas, né? O nível de resultado, né?
Eles elogiam muito a forma como que as coisas estão acontecendo. E assim, a associação sempre foi do lado dessa parceria Muito bem. público-privado e que resultou em algo muito positivo para a cidade. Tá bom. Os setores de economia da nossa região, os principais, né? Como é que a associação comercial apoia esses setores? Marquinhos, hoje o grande pagador de impostos, ele não são as micro e pequenas empresas que são a maior parte dos nossos associados, né? Mas hoje a geração de impostos, ela vem das indústrias e da mineração, né? Enfim, dessas questões todas. O grande importante nosso que a gente entende do perfil dos nossos associados é a geração de emprego. Isso que eu acho que é a grande contribuição que a gente pode dar para o município e que nós temos, é uma preocupação iminente nossa, a dificuldade de geração de emprego que você tem. Pode falar o que for, mas essa quantidade de incentivos sociais elas são inibidoras de geração de emprego. Isso é ruim. As pessoas muitas vezes não querem se profissionalizar, não querem melhorar a sua capacidade técnica porque já está satisfeito com alguma coisa que já recebe do governo federal. Então a gente tem essa preocupação de como fazer isso. Temos algumas já parcerias formadas com pessoas que estão trabalhando, não é só empresa não, tá? Tem muitas questões também assim, até entidades até sociais, tá? Que estão trabalhando nisso para poder ajudar a fazer as pessoas entenderem, principalmente questões de bairros, as pessoas a se profissionalizarem, a ter alguma atuação, por exemplo, no caso da mineração, vai ser uma vertente dessa, né? É, Então, essa a nossa preocupação que nós temos basicamente com é óbvio que a gente trabalha para gerar os recursos ficarem na cidade e pagar os impostos para que as coisas sejam feitas na cidade, mas sobretudo a geração de empregos. então, mas É difícil de explicar qual um segmento que seja mais importante que o outro em função disso. São variáveis. vocês têm que começar a fazer, ver o que um tomar, né? Exatamente. Tem que dar o primeiro passo, vamos dizer assim, né? João, eu fazer uma pergunta em relação a isso. Você falou de capacitação, né? Tanto das pessoas, enfim, da possíveis colaboradores, enfim. Tem capacitação para o empresariado também? Então, aí que entra a associação, tá? A nossa intenção primeira é na capacitação do empresário. Essa é a nossa princípio, porque o nosso associado é o empresário, certo? Quais são as entidades que são de capacitação empresarial fora as privadas? Sebrae, basicamente o trabalho do Sebrae não é treinamentos para capacitação de funcionários. Capacitação de funcionários, em tese, seria do Sindicato do Comércio, né, o Sindicomércio, porque eles têm um vínculo com o SESC. Nada impede que e já foi feito isso em várias oportunidades, de que também seja transferido para a associação comercial a parceria com o SESC para viabilizar treinamentos de funcionários. Mas são entidades, cada um tem um certo perfil. O Sebrae é mais destinado à capacitação empresarial, vários cursos de gestão, de consultorias e voltado ao empresário. E vocês atuam, assim, próximo do Sebrae? A nossa atuação é mais com o Sebrae. Com o Sebrae. Com o Sebrae. Sempre temos cursos, sempre temos às vezes alguma coisa esporádica, né? Mas está aqui também no plano de ação alguma coisa diária. Por exemplo, o empresário que precisar de alguma assessoria, alguma coisa, já estar até mesmo pronto para ele ali, já quase um plantão, vamos dizer assim, seria o ideal. Então a gente pretende melhorar essa assessoria ao empresário, com certeza. Legal. A preocupação com os funcionários é porque isso faz parte do dia a dia da empresa. Sem dúvida. Né? Portanto, que a gente trabalha com essas empresas que estão nos procurando para que a gente possa ajudar a fomentar o trabalho que eles vão fazer junto aos funcionários. É porque hoje, na verdade, a principal dor de qualquer empresário na hora que você for conversar é sobre mão de obra qualificada, sobre retenção, Isso. né, de manter essa pessoa ali e tudo mais. É, Bom,
Antes Não, de passar a bola, tem mais uma outra pergunta, que é a seguinte: você falou sobre micro-região, de fomentar isso, e vocês atuam também junto com outras associações, por exemplo, em Caldas, eu sei que tem associação comercial também, eu acho. Vocês estão próximos, fazem algumas coisas juntos? É aquela conexão que eu te falei. Ah, Então, esse é um trabalho que existe, só que ele existe via Federaminas, tá? E a Federaminas não é algo que se trabalha todos, porque a Federaminas é a Federação das Associações Comerciais. Então, mas não é algo que se trabalha paulatinamente. É o caso, sim, que isso precisa ser feito, de ter esse diálogo um pouco mais próximo, porque é igual, se nós temos um problema aqui, tudo bem que uma cidade pode ser um pouco menor, a outra um pouco maior e por aí vai, mas certamente os problemas vão ser praticamente os mesmos, né? Então é a hora que você junta a força e tenta fazer alguma coisa macro. Mas sempre a gente vai ter que buscar isso. É Sebrae, Federaminas, entendeu? São esses organismos que são, que têm, aliás, recebem para isso, né? Tem toda a folha de pagamento, o empresário que paga o INSS, parte disso vai para o sistema S, para o sistema Sebrae, Sesc, Senat, um monte de coisa. porque dentro disso tudo que você está falando aí, eu até coloquei aqui dos jovens, né? Porque eu acho que você tem que começar por lá, né? Assim, fazendo a promoção de educação, né? Promoção de desenvolvimento desses jovens, né? Capacitando, profissionalizando, para que esse cara não saia daqui e vá embora, para que ele trabalhe na cidade. Quer dizer, criar novos talentos, né? Para que o jovem fique aqui. É difícil isso, Marquinhos. Você tá coberto de razão, né? Deveria ser assim, seria a forma ideal, né? Tá. Agora, aonde nós vamos trabalhar, se você me permitir, nós vamos trabalhar nos jovens empresários, entendeu? É essa que também, igual você comentou, a nossa, na minha época, quando eu comecei na CIA, tinham vários empresários na faixa etária de 20 anos. O próprio Vanderlei, né, da Casa do Duarte, o Carlos Farina, tinham outros lá, né? Fabio Larida. Então, o lance é levar o jovem empresário. Então, hoje hoje não tem ninguém com menos de 40. De verdade. Então, o que a gente tem que fazer? Nós temos que trazer, são os nossos filhos, né? Como você foi na época, né? Então, o duro é despertar essa necessidade. Mas faz parte também nossa, que é o programa que a gente intitulou A CIA Jovem, né? Conectando os sucessores, empreendedores e o futuro do associativismo. Por quê? Porque nós temos que formar novas lideranças para garantir a continuidade. Senão, como é que vai fazer? Alguém vai ter que sentar na nossa cadeira. Mas você não acha que talvez o incentivo para essas pessoas seja, para esses jovens, por exemplo, se tornarem empresários hoje, sejam pequenos na nossa cidade, região, assim? Porque até eu pensando aqui agora, eu conheço poucos empresários, comerciantes, o que quer que seja, que talvez, que seja do comércio, enfim, que tenha um pouco a idade e que não seja sucessor, né? Que assim, que é alguém que foi lá, começou o próprio, né, no comércio, e hoje a gente não vê isso, né? Ou é sucessor, né, ou raras exceções é um jovem, geralmente é uma pessoa mais... Então, Lucas, para você ver como que as coisas estão desequilibradas, né? A tua observação ela é correta. E muitas vezes hoje o jovem ele não quer seguir o caminho dos pais. Ele acha que tem que fazer alguma coisa paralelo, com o jeito dele, ter as próprias conquistas. Então, entendeu? Então, assim, E almeja coisas diferentes também, né? Porque vocês, assim, né, na idade, eu tô no meio aí, né? Mas na idade de vocês, casava-se jovem, casa, construiu uma carreira. padrões. Exatamente. Hoje em dia, eu vejo pelos meus alunos, assim, não, eu quero viver. Eles querem experiências, né? Sim. E aí acaba dentro dessa experiência Então, o aspecto profissional levando para outros. do mesmo jeito que a gente está falando que pode ter um apagão de mão de obra, pode ter um apagão de empresários, né? Porque, inclusive, a forma de fazer negócios hoje tem empresários digitais, né? E os empresários do dia a dia, o empresário da loja da rua,
Você entendeu? Então a gente não sabe. É uma luta árdua. Isso daí. Por exemplo, microempreendedor individual, ele entra nesse... Pode entrar. Tem alguns. Que você até citou prestadores de serviço, Tem. né? Então, o MEI, ele pode... Nós podemos ter todos os associados. Tudo quem for empresa, tiver um CNPJ, né? Mesmo que seja MEI? Não importa. Se tem um CNPJ, tem. Então pode ser nosso associado, né? O X da questão é o seguinte: o que vai fazer levá-lo a ser associado? Para que ele vai lá se associar? Uhum. Essa é a questão. Então, por isso que a gente tem que fazer alguma coisa prática, né? Sim. Por exemplo, nós já estamos planejando agora para o mês de março uma promoção de descontos conjuntos, que já tem praticamente um nome pré-estabelecido. Eu não vou nem falar por enquanto para não quebrar um pouco. Tem spoilers. Spoiler. Mas é um festival do comércio, né? É um festival do comércio de Poços com descontos reais. Uhum. Aí que tá. O que acontece muitas vezes hoje? Hoje o comerciante vai lá, faz o seu desconto. É um que faz hoje, terminou. Aí o outro faz amanhã, o outro faz na outra semana, o outro já fez mês passado. Não é um negócio junto, né? Igual nós estamos falando de associativismo. Qual que é a força de ter uma Rua Assis, por exemplo, as intermediárias, com uma outra loja fazendo promoção, de você ter várias lojas no centro e dos bairros também, porque nós temos também associados em bairros, né? Não é só na Rua Assis, não é só do centro de Poços. Tem o Champanhar, do João Pinheiro, das três, Zona Sul, Zona Leste e Zona Oeste. Nós temos associados. É claro que a maioria é do centro. Mas já pensou a cidade inteira com promoções de descontos reais? Né? E detalhe, fala, não, a turma compra do mercado eletrônico. O pessoal gosta de comprar nas lojas. Quando a loja oferece descontos reais, formam filas virando a esquina das lojas, quando tem descontos reais. O que acontece? Muitas vezes cai em descrédito. A promoção cai em descrédito porque não é aquele desconto, né? É o dobro pela metade do preço. Então o cara não vai vender. Então, até vamos sair só um cadinho aqui, vamos em cima disso daí. Que nem aconteceu esse final de ano, essa Black Friday aí. Eu via muita gente falando, pô, mas o cara dobra o produto, depois joga um produto pela metade. Isso acontece. Entendeu? E o empresário tem que ver, o comerciante, ele tem que ver que tá todo mundo vendo aquilo ali, todo mundo percebe aquilo ali. Percebe. Todo mundo sabe. Tá certo. Tudo pela metade do preço. Tudo pela metade do dobro. Você tá entendendo? O cara tem que perceber, o povo não é bobo. Então, por isso que a nossa ideia é que seja descontos reais, tá? Então, seriam mais descontos, mais negócios, mais postos. Por quê? A ideia é fazer um aumento do fluxo de clientes, né? Que as pessoas gostam de comprar nas lojas. E impulsionar as vendas do comércio físico local, né? Se a gente colocar duas campanhas dessa, daí uma no primeiro semestre e a outra no segundo semestre, a gente acaba entrando para o calendário anual de eventos da cidade. Igual tem festival de inverno, né? Vai ter agora festival da música, tem o encontro de carros clássicos, tem a feira do livro. São eventos que eles já são o festival de inverno, né? Da prefeitura em julho. Se a gente conseguir colocar um evento desse, e as pessoas já vão esperar, né, uma liquidação do comércio geral em alguns momentos, que não só na Black Friday, que não só no Dia das Mães, que não só no dia de Natal, entendeu? Eventos fortes, e isso daí atrai essa micro-região de consumidores. Eles vêm para Poços para comprar em Poços. Sim, e muito forte. E muito. Muito forte. Então a gente pretende resgatar isso aí com ações concretas. Aí o que acontece? O pequeno comerciante vai ver uma promoção dessa que é só para associado. A tendência é eles dando certo. A primeira sempre, né, ditado lá dentro da associação comercial. Começo de Angola e Mingau, né? Vamos fazer a primeira, vamos fazer a segunda. Dali a pouco, quem sabe engrena, né? Fazendo para que seja isso. As pessoas se associam, fica um comércio mais forte e por aí vai. Ô, Rodrigo, quando tem um trabalho do município, ou seja, da prefeitura, né, para atrair empresas, para atrair desenvolvimento, e com isso vem emprego e por aí vai, né?
A associação tem uma participação junto com a prefeitura? A associação participa do Conselho, né, de Desenvolvimento Econômico, aonde é discutido todos esses planos, né, que acontecem, é passado ali, inclusive, para poder autorizar, eventualmente, algum benefício fiscal, uma doação de terrenos, alguma coisa nesse sentido. Porém, Marquinhos, a tua pergunta é muito importante, porque, em tese, deveria ser os negócios não feitos na prefeitura, em tese, tá? Utopicamente falando, a associação comercial poderia ser um ramo de negócios. Então, as empresas, a hora de virem para Poços de Caldas, por isso a importância das questões macroeconômicas. Como é que está o PIB da cidade? Como é que está a geração de empregos? Como é que está a renda per capita? Como é que está? Qual que é a tendência de mercado? Porque se a gente tem isso em mãos, a gente tem condição de oferecer isso para os empresários e ser o portal de entrada para a empresa, ele já entra dentro da associação comercial. Entendeu? Ele já entra, porque nós conhecemos o mercado empresarial de Poços. Então, se o cara vem aqui dentro, ele tem, em tese, por isso, de novo estou falando, e isso seria em tese. Assim como também, ou seja, você está trazendo o quê? O privado para fazer o papel do público, menos Estado. A gente não quer menos Estado? Então, uma forma de fazer isso é que os Estado e mais privado. mais privado, né? E com isso as coisas ficam, vamos dizer assim, mais rápidas, porque tudo que é do setor público é tudo muito mais demorado. Depende da licitação, Então, depende de... Então, outra coisa importante, a Secretaria de Turismo, né? Os eventos, esses eventos que poderiam ser feitos, que são captados muitas vezes pela Secretaria de Turismo, poderiam ser captados pelo Convention Bureau, que eles também entendem da parte de turismo, sabe? Onde que tem hotéis, onde que tem sala de confraternização, salão de eventos, buffets, etc. Eles podem movimentar, fazer um evento ali dentro do Convention Bureau. Então, isso deveria ser em tese. É isso que a gente sempre advogou para que isso seja feito, né? Mas isso é uma questão que, para que comece a prosperar isso aí, nem sei quanto tempo. Você falou... Nós somos muito acostumados, Marquinhos, no Brasil, a depender do Estado, a depender da prefeitura. Mas tem muita gente que é contra Entendeu? a privatização, Então, sabe? Aí... Então, enquanto a prefeitura tem a obrigação de patrocinar o evento tal ou B, não, nós estamos dando iniciativa privada, faça o seu evento. É que o povo, assim, de um modo geral, acha que o município, né, tem a obrigação de bancar coisa particular, bancar festa não sei de quê, bancar... Isso não existe. Então, se tem negócios fazendo, as próprias empresas farão. Que assim, eu estou falando de novo, tudo é ideal. Eu não estou falando que é para fazer amanhã ou depois, estou falando deveria ser. É que quebrar isso é muito difícil. Já está muito arraigado isso na cultura, né? Mas deveria ser. Se você tem várias empresas trabalhando, várias coisas, vários negócios acontecendo, as próprias empresas são patrocinadoras. Né? Quem tem que bancar coisas privadas é o privado. A prefeitura tem que dar as condições, por exemplo, talvez o local, autorizar o local, facilitar vamos dizer assim, oi? Não só a divulgação, mas o trâmite ali, a logística. Talvez ela deveria facilitar a logística. Estou falando isso em tese, hein? Antes que não, os eventos estão lá, hoje já funciona, a gente já sabe como é que é. Mas em tese deveria ser assim. Essa é a minha opinião. Ô, Rodrigo, numa fala sua aí, você falou em mineração, usou esse termo mineração. Hoje está em pauta, aqui não só na nossa região, mas eu acho que no Brasil, no mundo, né? A questão das terras raras. E o nosso Planalto é forte, né? Existe aí prospecção para futuramente, num curto espaço de tempo, eu acho, né? Eles começarem a trabalhar e começar a mexer com isso daí, né? Fazer o movimento. Então, aí fala-se em impacto ambiental, né? Fala-se em um monte de coisa, né? Fala em dividendos, fala em investimento, emprego, né? Qual que é a posição da associação comercial com relação a esse assunto? Nós tivemos deve fazer uns 30 dias mais ou menos, a empresa Viridies teve lá junto conosco
numa reunião de diretoria associados, eles fizeram a apresentação que eles fazem para quem quiser. Sabe, Klaus, Marquinhos? lá. Hã? Klaus. Isso. Peters. A doutora Márcia Márcia. e toda a equipe, foi uma equipe grande lá. E fizeram a explicação técnica, né? Eles são preocupados com isso para poder, segundo eles, né? E a gente vê também a questão para desmistificar certos Tabus, né? não Mito. digo nem narrativas, porque, né, os mitos, né, certas coisas que estão falando, né? Então eles têm como contra-argumentar isso. Então o que nos foi passado é que o sistema de extração desse elemento das terras raras aqui, no nosso Planalto aqui, ele é o mais tranquilo de ser feito. Que eu não sou técnico, então, mas pelo que me falaram, é a questão da argila, né? Tem uma argila que ela não entra nas rochas. Não. Então ela é meio que superficial. Tem lá a quantidade de metros que precisam ser tirados, mas não é algo lá nas rochas. Então é algo mais superficial. E aquilo, uma vez que tirou, lavou e extraiu, Você pode ter volta, né? Não é, e em tonelada da extração é pouco o que tira, então não vai ter menos terra para voltar. E o grau de toxicidade lá, ou de radioatividade, eu não sei qual que é o termo, que pode ser 10, é 0,1. Isso foi nos dito, né? Então eles falaram como que é feito todo o processo de extração, demonstrou tudo isso, né? A questão da preocupação com a contaminação, alguma coisa nesse sentido, né? Sim. Poeira que eventualmente possa levar pó para tal lugar, tal, em função dos ventos, essas coisas todas, eles têm essa preocupação. E a associação, ela é empresarial. Dentro dos nossos associados, as mineradoras são nossos associados, a Corimbaba, a própria Virídeos, Meteórica. eu não sei se a Meteoric está ainda, tá? As duas, Meteoric e a Alcoa, né? As mineradoras, Tony, o seu Aníbal Tony foi presidente da associação comercial, o Lívio Tony faz parte conselheiro nosso, o Leonardo Corimbaba é nosso conselheiro. Então, nós temos por hábito o seguinte, sabe, Marquinhos? Nós somos a favor das empresas, desde que se prova o contrário. Baseado no que eles colocaram para nós lá, não tem algo que a gente possa dizer contra. Inclusive os próprios estudos que foram feitos, os laudos e as licenças que podem, que eles estão Olha, conseguindo. o Rodrigo Batista, ele esteve aqui com a gente e ele estava me dizendo o seguinte, foi até bom você tocar isso daí, porque aqui fala assim, impacto ambiental negativo. Isso sai por aí. Então ele estava falando perante outras minerações que nós tivemos aqui, mas é infinitamente menos degradante, mas infinitamente, milhões de vezes menos degradante do que mineração de alumínio, por exemplo. Então, Entendeu? é. Então a gente fala isso porque isso vai ser, eu acho, até uma certa certeza de que vai ser uma coisa boa que vai acontecer para o nosso município, aliás, para toda a região, né? Não só o município de Poços, mas toda a região, a cidade, porque com relação ao emprego, empregabilidade, dividendos e outras coisas mais que vai acontecer. Então parece que é um caminho meio sem volta já isso. Eu não sei se você sabe, Marquinhos, eu tive até essa informação aqui hoje, ó, a renda per capita de Poços de Caldas, ó, deixa eu achar aqui, Poços está o PIB de Poços. Fica tranquilo. E quando você acha aí, eu quero aproveitar aqui, gente, né, e falar do melhor pão de queijo do Brasil. Né? O Zé Paulo você ficou. Eu vou mandar para você, vou ver se eu consigo mandar para você, Zé, o pão de queijo Xodó de Minas para você experimentar, tá bom? Você vai gostar. Né? Então é o pão de queijo que tem cheiro e gosto do verdadeiro pão de queijo. Né? A essência de
não é essência de queijo, é o queijo de verdade. O café caldense, o café Montifé, né? O especial gourmet, né? Todo da mesma linha, a qualidade do produto que você pode colocar na sua mesa com toda tranquilidade. Quando for ao seu supermercado, procure por esses produtos. Caso não encontre, você pode cobrar do seu gerente, ou você pode procurar no Mercado Municipal, loja 17, entrada principal do mercado, o terceiro box já é a loja 17, ali você encontra o delicioso pão de queijo xodó de Minas, você vai encontrar o café caldense, o especial gourmet e o Montifé também. Então, é qualidade, é delícia na sua mesa no dia a dia, tá? Quero aproveitar e falar do Motiro também, para você que quer ter um futuro profissional, vamos dizer, pujante, né? Um futuro profissional certo, você deve conhecer o Motiro, acessando assim, ó, perdão, www.motiro.app, para você aprender a programar de graça, sem gastar nada, viu? www.motiro.app, tá? Você vai aprender a programar ou pode passar para alguém que queira aprender a programar, tá? Então tá com a gente em mais esse episódio, pão de queijo xodó de Minas, o café caldense, o Montifé, o especial gourmet e o seu aplicativo, o Motiro. Achou? Poços está em 13º lugar aqui no PIB de Minas Gerais, Ok. né? E em termos de renda per capita está acima de 50. Tem outras 50 cidades que estão na nossa frente. Ou seja, a gente tem que pensar em renda per capita. Uma cidade ela é rica, considerada rica, quando o PIB que se gera naquela cidade dividido pela quantidade de habitantes, ele é maior, né? Então, uma empresa Daí a dessas posição que você falou? está em 13º na geração do PIB. Ok. Mas só que da renda per capita está acima de 50, tá de 50 para cima. Eu já nem vou precisar aqui para não errar. Tá, assim, mas não é proporcional. E uma empresa dessa daí, ela traz, a quantidade de impostos que se paga é altíssima. Então ela vai contribuir. Era o que era a Alcoa no passado. A Alcoa hoje já não contribui com os impostos que se tinha no passado, né? Hoje a operação é muito menor. E eu não estou aqui para defender mineradora não, viu, Marquinhos? Não é coisa... Mas qual é o argumento deles? Qualquer lugar que você vai ter minério. Nesse microfone tem, nesse aqui tem, no celular tem, no seu sapato tem, no relógio tem. No celular tem? Se não fosse a questão de mineração, né? Se não houvesse mineração, nós não teríamos nada. Então, eu entendo, né? A gente, claro que como cidadão, a gente fica preocupado. Agora, será que é isso mesmo que eles estão falando? Até que se prove o contrário, nós vamos acreditar naquilo. Mas eu acho que uma empresa dessas, estou falando das duas até, né? Tanto a Philips quanto a Meteórica não teria a irresponsabilidade de chegar numa cidade, num país, para fazer algo que não fosse, pra não entregar o prometido, né? Pelo menos é o que a gente espera. Bom, eu queria saber da tua relação, já que é o teu primeiro ano como presidente, a tua relação com prefeitura, com vereadores. Como é que vai ser essa relação? Você tem uma boa relação? Você é participativo com eles e vice-versa? A CIA é uma instituição apartidária, Uhum. né? Nós temos um bom contato com todos os entes públicos. Já tivemos na Secretaria de Planejamento recentemente, a respeito aí tem interessante isso, existem algumas limitações do que se pode abrir ou não Ok. em algumas ruas da cidade, nós temos essa preocupação, já está na Câmara de Vereadores esse projeto de lei. Enfim, a gente tem que ter essa boa articulação para levar os argumentos técnicos, né, e não políticos. Eu acho que o segredo está aí. Se começar a envolver a questão, tiver algum interesse, que não seja coletivo, que seja algum interesse, que tenha algum aí se perde, Marquinhos. Nesses anos todos que eu tô lá, eu sempre pude ver a isenção que a CIA teve em todos os entes, seja o prefeito A, B ou C, seja os vereadores presidentes A, B ou C.
sabe, o secretariado, enfim, não teve nenhuma, nesse período todo, nada que pudesse desabonar o trabalho da associação comercial em função dos pleitos que foram levados. Até É porque evidente que muitas coisas que nós pleiteamos não fomos atendidos, óbvio. Isso faz parte do dia a dia. Mas a nossa opinião sempre é tida em qualquer desses segmentos como importante. até porque a CIA ela é autossuficiente, né? Ela não, não depende, mas depende 100% de prefeitura, de... Mas os empresários dependem, porque às Sim, vezes uma mudança que tem em alguma situação que envolve uma vontade de algum ente público pode afetar negativamente a operação das empresas. tá, E às vezes eles não sabem do que eventualmente pode causar. Então cabe a nós fazer esse papel. E já tivemos êxito em várias situações em que se foi. justamente por isso a minha pergunta dessa relação, dessa conexão, essa sinergia com a política atual, né? E também, assim como na mineração, que a gente deu o exemplo aí, nós somos a favor das empresas desde que se prova o contrário. Nós somos a favor do governo, somos parceiros, né? Ah, mas o que o prefeito abre? Nós somos parceiros, desde que se prove o contrário. Nós temos que torcer para o prefeito ir bom, e bem. Não importa se é o A, o B ou C, né? Se o prefeito vai bem, a cidade vai bem. Vamos bem também, né? Então, nesse sentido, a Câmara tem que ser boa. A Câmara indo bem, todo mundo vai bem. Então, a gente tem que ter a liberdade de dar a nossa contribuição com a nossa experiência. Porque quem está do lado dos empresários somos nós, não é o ente público. Às vezes ele tem uma vontade que a gente tem que respeitar, mas ele tem que, pelo menos, ouvir a nossa opinião. É nesse sentido. Então, É, eu tô vendo com bons olhos as coisas como estão acontecendo. dentro da... Dentro das como está acontecendo na cidade, né? Com bons olhos. Eu vejo que assim, é necessário. eh, Tudo tem que ter um sistema de freio contra preso, o Marquinhos. Não adianta. Tudo. Isso vale para casa da gente. Se a gente não colocar um limite num cachorro, ele vai sair mordendo os outros, né? E não pode, entendeu? Tudo você tem que ter um certo limite. Então, todos os entes têm que ter um limite, né? Tem que ter alguém para segurar. Inclusive a questão de gestão pública. Tem que ter. Ó, você não pode também ter alguém 100%, porque senão vai passar por cima. Não é que vai. Pode passar por cima de muita coisa. É. Então aí até quase que mata praticamente uma pergunta, né, de como é que você vê a gestão do Paulo Ney, como é que você vê a prefeitura hoje, né? Eu acho o Paulo Ney uma pessoa muito bem intencionada, né? Ele é jovem, ele tem as suas origens empresariais também. Até o meu relacionamento com ele, eu não tenho nada para poder falar contra. Estivemos no gabinete dele com a gestão passada, manifestando o nosso apoio à gestão dele. Levamos para ele algumas preocupações, por exemplo, essa questão das limitações que tem de alguns atividades em algumas áreas. Por isso que muitas vezes o aluguel é caro no microcentro, porque não é tudo que pode no microcentro que pode saindo, né? E o centro se expandiu, mas a legislação não acompanhou. A legislação está muito focada ali no microcentro. Ele entende isso, tem as ideias, mas muitas vezes pode ser barrada uma questão técnica de legislação. Enfim, aí a leitura política eu prefiro nem entrar porque já envolve Exatamente. né? É verdade. Eu faço essa pergunta porque, queira ou não, está todo mundo ali caminhando para um mesmo foco, que é o crescimento do nosso município, nosso crescimento econômico, e para que nosso município vá bem, né? Você tem aí agora, no mês de março, um primeiro evento que é o Festcom, é isso?
Vai ser o Festival do Comércio de Postos. E como é que é isso? Fala disso, como é que vai ser a tua atuação nisso? Fala Então, é aquilo que a gente pretende fazer essas promoções, né? Ah, É a promoção conjunta das lojas, com descontos reais, pessoal uniformizado, as lojas identificadas, sabe? Um barulho interessante. já. E o pessoal está aderindo bem, os Não, comerciantes? então, por enquanto só tá. Esse é um projeto, ele já está em maturação, mas ainda não está pronto para ser comercializado junto aos associados. Isso vai partir para uma outra etapa, mas já é fruto dessa ideia, né, dessa nova gestão nossa, 2026, 2027, que vai ser a primeira ação concreta. Porque nós temos esse ano, a gente estava vendo lá, nós temos aí Carnaval, nós temos Copa do Mundo, nós temos eleição, acabou o ano. É um ano complicado. Complicado, né, Zé? Hã? Não é? Ent- Então, a associação vai ter que trabalhar muito, né? Não só a associação, né? As instituições ligadas ao nosso comércio, à nossa indústria. Porque aí É um ano desafiador. um ano desafiador para a prefeitura, para vocês, para o próprio comerciante, para o industrial, para a agropecuária. A gente lamenta só essa questão da situação meio incerta que está, né, de uma forma geral, a parte econômica, né, tá tudo muito em dúvida, né, o mundo está bem, enfim. Se me permitir, Marquinhos, tem um tópico aqui que eu acho que é interessante. Sim. Nós temos, como eu disse, praticamente 1.000 associados. E se a CIA fosse uma empresa, ela venderia de tudo, né? Ela vende desde uma caneca até terra rara. A gente vende de tudo, né? A gente vê assim certos movimentos que as pessoas estão participando que fazem negócios entre si. E as pessoas pagam caro para participar disso. E nós já temos ali 1.000 associados que não vendem entre si. Então a nossa ideia também é criar um portal de negócios para que as pessoas possam, para que as empresas possam fazer negócios entre si. E tocando nesse assunto da Viridies, o dia 29 de janeiro aqui agora, vai ser o café empresarial justamente com esse tema. Venha fazer negócios com a Viridies. Então são uma série de empresas, Empresarial. um balcão de negócios, entendeu? Para que a Viridies precisa comprar certos produtos, certos serviços, né? E nossos associados podem vender direto para a Viridies. Isso pode ir de um construtor, de um mecânico, um eletricista, até um grande. Meio que o BNI faz, assim. Exatamente. É o BNI. O BNI, o pessoal que participa paga caro, não paga barato. E nós já temos 1.000 pessoas ali. Então, você imagina se isso vinga, né? Vai fomentar, e praticamente as nossas empresas são empresas locais, vai aumentar uma quantidade de negócios para ser feitas aqui no município e deixar o dinheiro aqui é muito grande. Tudo bem. Rodrigo, Tudo embrião, entendeu? Que começo de angu e mingau, conforme eu disse, a gente, quem sabe, dá certo. Ô, Rodrigo, eu sei que teu tempo já esgotou aqui, eu sei que você tem compromisso na sequência, mas eu queria fazer uma pergunta. A gente vê alguns movimentos de empresas, principalmente de fora, vindo para o Brasil, né? Vou dar um exemplo da Oxxo, que, se não me engano, é mexicana, foi para São Paulo, que é um mercadinho ali de conveniência e tudo mais. Só que ele chega com dinheiro de investidor, dinheiro para queimar e tudo mais, e ele acaba prejudicando ali o comerciante local, o cara que tem um mercadinho no bairro e tudo mais. E eu soube que isso fez, né, muitos empresários fecharem ao longo do caminho aí. Eu queria saber se isso tem alguma coisa disso aqui em Poços, se isso impacta. Porque eu entendo que muito do trabalho da CIA é de fazer o dinheiro rodar aqui em Poços e ficar aqui em Poços, né, de um comerciante comprar do outro, e não que a população dê o dinheiro para uma empresa que vai levar, inclusive, não só para fora de Poços, para fora do Brasil. Se a gente tem casos assim aqui em Poços, se a própria CIA, de alguma maneira, está de olho nisso, enfim, se
Isso ocorre aqui? Eu não sei como é que funcionam essas empresas do ponto de vista tributário, né? Que jogada que elas podem fazer para poder ter um resultado desse que possa vir a inviabilizar alguma coisa. Mas, a princípio, também nós somos a favor de que as disputas sejam feitas de uma forma de igual para igual. Então, por exemplo, se tiver o indício de que alguma coisa esteja contra a fé, né, de boa prática de comércio, etc., do mesmo jeito que eu falei aqui, nós somos a favor do comércio, desde que se prove ao contrário. Então, se tiver um caso desse aí que, de fato, não está em acordo com as relações comerciais, seremos contra. Eu não conheço, assim... Caso aqui que específico. É porque aqui acontecia algumas feiras, sim. acontecia aí uma festa que tinha fast food e tal, que tinha uma reclamação dos comerciantes e com razão, né? Com razão. Aí é aquela questão que o próprio comerciante vai precisar ver onde que ele está colocando, o comerciante, não, o consumidor, ele tem que ver o que ele está comprando, né? Aí é questão dele. Você está comprando algo que tem qualidade, que tem procedência, que tem garantia, que não vai fazer mal para a sua saúde, aí é da consciência dele também. Você está comprando um produto que tem a qualidade, né? Rodrigo, você quer acrescentar alguma coisa aí, irmão? Não, Marquinhos, queria te agradecer, obrigado aí pela oportunidade de falar da CIA e dizer que a gente precisa ter mais união dos empresários, né? Quando a gente faz alguma colocação, é baseado em questões técnicas. Como é que se faz para ser um associado? E é só ligar na CIA, né? O telefone. Qual é o endereço? É na 3697-04... 4400. Perdão, não entendi. 3697-4400. Isso. Ou através das próprias redes sociais também. Qual é? Né? Se quiser falar para mim. CIA Postos, @CIA Postos. @CIA Postos ou 3697-4400 para você conhecer mais, saber mais da CIA, né? E quando tiver a oportunidade de frequentar esses cafés empresariais, é importante. O empresário, ele tem que ter essa sensação de pertencimento. Ele tem que se sentir pertencendo, primeiro ele tem que se sentir empresário. Exato. Pronto. Né? Um local para se sentir empresário é dentro de uma associação empresarial. Tá aí para trabalhar. Lá ele vai ver que a dor que ele tem não é só dele, né? É só dele. E compartilhando, muitas vezes, ele pode ser a solução da dor de uma outra pessoa né? Exatamente. Lá, meu amigo, na associação você vai conhecer e conversar com empresários que tem basicamente não, é 100% do que você sente, do que você almeja, e ali é lugar de bons negócios também, né? Com certeza. Tá certinho. Quero te agradecer, Rodrigo. Rodrigo Rezende é o presidente, está presidente da Associação Comercial, Industrial e Agropecuária de Poços de Caldas. Muito obrigado. Muito obrigado, Zé Paulo de Oliveira. Grande abraço para você. Obrigado, Marcos. Ô, Lucas. Deu certo aí, irmão? 1h12? Ficou de bom tamanho, não atrasou a pizza, não? Tá bom. Rodrigo, forte abraço, sorte para você lá. Leva um abraço a todos os colaboradores, tá? Eu, do Zé Paulo aí, tá? E o Café com Manteiga fica aí à disposição para caso precise de algo, nós estamos aqui. Obrigado, Marquinhos. Obrigado mais uma vez. Boa noite. Nós fechamos então mais esse episódio para voltar na próxima quinta-feira com mais um episódio do Café com Manteiga. Forte abraço, fica em paz, vai na fé e até lá.